Bacana, galera, tranquilo? Bem, vamos fazer aquela nossa revisão bonita, né? Então, aquela revisão sobre os pré-socráticos, né? Que nós, enfim, das nossas aulas, das nossas videoaulas. Primeiro vamos rever o nosso amigo Heráclito de Éfeso, ok? Então vamos nessa. Quais são os pontos fundamentais para a gente rever em relação ao nosso amigo Heráclito? Então, primeiro, para o Heráclito a gente não pode esquecer que o devir é a base de tudo, certo? E o que significa o devir? É vir a ser. É algo que a gente pode entender como o oposto de algo que acontece no momento. Como assim acontecer no momento, JL? Cara, é o seguinte, se eu digo assim, eu sou professor, o verbo ser, beleza? Para Heráclito, o verbo ser indica uma coisa fixa, uma coisa pronta, terminada, imutável. Então, quando eu digo eu sou professor, para o Heráclito, eu estou me referindo a uma coisa encerrada. Sou professor e acabou. Mas para ele, isso não faz sentido, porque eu estou sendo professor agora. E agora. E agora. E agora. Sacou? Então o Heráclito é um cara que leva em consideração a questão importantíssima da passagem do tempo, por exemplo, entendeu? Então o Heráclito nunca toma a realidade como uma coisa momentânea, uma coisa única. O Heráclito enxerga a realidade como uma sucessão de momentos, certo? Então para ele não faz sentido dizer que uma coisa é. Para ele faz sentido dizer que está sendo. E esse está sendo é o devir, beleza? Então, quando Heráclito diz que a base de tudo é o devir, ele está dizendo que é o vir a ser. O que é vir a ser? É, entre aspas, o está sendo, beleza? Então, em resumo, para o Heráclito, nada é. Nada é ligado ao verbo ser, entendeu? Nada é imutável, fixo. Para ele, tudo está sendo, tudo está num processo de acontecimento, beleza? E o fogo é o elemento base que ele usa para exemplificar o devir. Por quê? Se a gente observar bem, o fogo é um elemento que, usando a explicação do Heráclito, né, o fogo é puro devir. Observem que se eu acendo um isqueiro, se eu acendo um fósforo, a gente acende uma fogueira, até mesmo o fogão de casa, né, desde que você consiga ver a chama, as chamas nunca param. Se você observar, as chamas são uma parada contínua, beleza? Não é, por exemplo, como, sei lá, você enche um copo de água, né? Se você não ficar movimentando o copo, deixar ele parado, daqui a pouco você vai ver que a água está paradinha. O fogo não, o fogo está sempre se movimentando. Enquanto ele existe, ele está se movimentando. Então, para o nosso amigo Heráclito, isso acontece em relação a tudo da existência. Por isso que ele utiliza o fogo como elemento para exemplificar o devir, ok? Agora aqui, ó, o ser para ele tem esse significado, né, uma coisa fixa, oposta, e para ele isso não existe. Nada se aplica a esse conceito de ser para ele, porque o ser é parado, é fixo, e para Heráclito tudo é movimento. Tudo está se movimentando a todo momento e se transformando, e se transformando, se transformando, beleza? Uma forma de entender legal o que o Heráclito quer dizer é quando a gente pensa em relação aos segundos, certo? Pô, que horas tem? Fala a hora e o minuto, beleza. E se eu exigir que você fale os segundos? Você não vai parar de falar. E se eu pedir que você fale o que vem, a unidade que vem depois do segundo, tipo um décimo de segundo, você nem vai conseguir falar, entendeu? Enfim, competições esportivas, por exemplo, um centésimo de segundo diferencia um candidato, o primeiro do segundo lugar. Pô, já imaginou se tivesse que pronunciar os centésimos? Não tem como, certo? Então, esse passar do tempo, isso dá pra gente fazer a conexão com a visão de Santo Agostinho do tempo. Mas enfim. Então, ó, não entramos no mesmo rio duas vezes. Uma frase bastante famosa do Heráclito que exemplifica também o fato de para ele devir ser tudo. Eu nunca vou entrar no mesmo rio duas vezes. Primeiro, mais básico, o rio muda. O rio tem a corrente, certo? Então, quando eu
piso, saio. Quando eu volto, já é outro rio. Enquanto eu estou lá dentro, o rio está se transformando o tempo inteiro, beleza? E numa concepção um pouco mais profunda, a gente pode observar também que nós mudamos. A todo momento nós estamos nos transformando. Células do nosso corpo nos deixam, né, quando a gente mexe na pele, várias células aqui que a gente não consegue enxergar saem do nosso corpo, e o nosso corpo produz novas, beleza? O nosso sangue está fluindo, o coração batendo, a gente está respirando, ok? Então, segundo Heráclito, é isso. Tudo é movimento na natureza, ok? E o ser, algo imutável, fixo, não existe. E aí tem um camarada que contrapõe essa ideia, que é o nosso amigo Parmênides. Por isso que essa talvez seja a treta mais famosa dos pré-socráticos, né? Heráclito versus Parmênides. Também por causa do Platão, que a gente vai ver depois o que o Platão tem a ver com isso. Parmênides, a visão que ele tem do ser é a mesma visão do Heráclito, certo? Uma coisa imutável, fixa, pronta, ok? Só que, lembra que a gente viu agora há pouco, para o Heráclito, esse ser não existe, ok? E para o Parmênides, esse mesmo ser, que na visão do Heráclito não existe, é a base de tudo, ok? Então, para o nosso amigo Parmênides, tudo é o ser. Ou seja, tudo que existe é fixo, é parado, é imutável, já está pronto. Parece que ele está errado, né? Que quando a gente analisa o mundo, a vida, a sociedade, a natureza, a sensação que nós temos é exatamente o oposto disso, né? De transformação constante. Mas segundo o nosso amigo Parmênides, a transformação é apenas aparente. A mudança é apenas aparente. Na realidade, segundo o nosso amigo Parmênides, a essência das coisas é o que realmente importa, e essa essência permanece a mesma. Um exemplo que eu costumo usar com Heráclito, esqueci de falar, em relação ao corpo humano, né? Pô, a gente nasce um bebezinho, né? Pô, pequenininho, pá. E aí quando a gente vai crescendo, cara, uma transformação imensa. Mas se você for analisar o DNA, permanece o mesmo. Então Parmênides não estava tão errado, não estava errado. A essência permanece. Se você olhar a impressão digital, permanece a mesma, certo? Então, a mudança, segundo Parmênides, é apenas aparente. Você olha e você tem a impressão de que está ocorrendo a mudança, mas na realidade não está. Tudo permanece igual, ok? Agora vamos ver, e um detalhe importante, o ciclo da vida. Quando a gente pensa no ciclo da vida, nascer, crescer, passar algum tempo, né, morrer, beleza. A gente tem uma sensação de que é o Heráclito, né? Porque o ciclo da vida envolve uma série de transformações. Mas pensa bem, esse ciclo é imutável, o ser vivo não tem como fugir. Você vai nascer, né? Todo ser vivo nasce, passa algum período no mundo, seja ele curto ou longo, entra em declínio e morre. Não, e se ele morreu num acidente, não teve declínio? Claro que teve. Sofreu um acidente, o corpo ficou muito avariado, ficou muito mal, esse é o declínio. Não conseguiu se recuperar e morreu. Tanto que tem muita gente que sofre acidentes terríveis e consegue se recuperar depois, entendeu? Então essa é a ideia base. A gente observando o ciclo da vida sob o olhar parmenídico, nós vemos que, o ciclo da vida também pode ser chamado de imutável, certo? A gente vai ver que, caramba, tudo que acontece, a gente não tem como fugir. É aquela velha história, né? A morte é a única certeza de fato que nós temos. Exatamente. Nós não somos eternos, então esse ciclo a gente não tem como mudar. Bacana, né? Isso foi a reflexão de um aluno meu, de um estudante, não foi minha. Morro de inveja até hoje. Aí tem umas definições importantes do ser para a gente entender. O ser, não só para o Parmênides, mas na filosofia, né? Mas começa aqui, tem uma definição específica, certo? O ser, além de ser algo imutável, é aquilo que existe e ou aquilo que pode ser pensado. Então, ser e existir não são a mesma coisa. Existir beleza, existe no mundo, tranquilo. E o ser é aquilo que existe, mas de repente não existe.
O que importa é que ele possa ser pensado. Porque se existe, a gente pode pensar. Tá ok? Beleza? Se é uma coisa que existe, a gente pode pensar nela, tranquilo. Agora, tem coisas que de repente não existem, mas eu posso pensar. Então o ser, ele é mais abrangente. Um exemplo aqui, o unicórnio não existe. A gente não tem unicórnio na natureza, mas ele pode muito facilmente ser pensado. Portanto, o unicórnio não existe, mas ele é. Sacou? Beleza? Então, o ser, nesse contexto aqui, é algo que vai além do simples existir. E isso aqui é muito importante para Parmênides. O ser é e jamais será. Tô louco. O ser é e sempre será. O não ser não é e jamais será. Mas a gente tem que fazer como se fosse uma incógnita de matemática. Você tem que interpretar esse é. Esse é significa o quê? Existir e ou poder ser pensado. Então, aquilo que existe ou pode ser pensado sempre vai existir ou poder ser pensado. E aquilo que não existe, aquilo que não é, ou seja, não existe e não pode ser pensado, nunca vai chegar ao ponto de existir ou poder ser pensado. Caramba, JL, que confusão. Cara, então, o que é o ser? Você entendeu? É aquilo que existe e também aquilo que pode ser pensado. Beleza. Então, para o Parmênides, isso sempre vai ser assim. E se deixar de existir, você pelo menos vai poder pensar, certo? A questão é o não ser. Tem alguma coisa que não existe, que não existe, tem um monte, né? Os dragões dos contos de fadas. Agora, existe alguma parada, eu posso falar de alguma parada que não pode ser pensado? Parece que não, mas sim, tem coisas que não podem nem ser pensadas. O que, por exemplo, quando você mescla duas figuras geométricas? É um triângulo redondo. Não existe. Um triângulo esférico. A esfera, né, tem que ser, né? Eu lembro uma vez um professor de matemática que quando eu era pequenininho falou isso. Espero que não seja um absurdo. A esfera, né, é um polígono de infinitos lados. Eu não sei qual é a diferença entre esfera e circunferência, I'm sorry. Mas enfim. Ou então você imagina um triângulo quadrado, não tem como, quadrado, 4 lados, triângulo, 3. Você não tem como sobrepor um ao outro, entendeu? Então você não tem como pensar isso. E outra coisa também, que não dá para pensar, quando nós misturamos sentidos, por exemplo, né? Qual é o cheiro do amarelo? Amarelo é uma cor. Cor é algo exclusivo, é algo exclusivo da visão. Então como é que eu vou dizer qual é a textura do azul? Não faz sentido. Tudo bem que o nosso cérebro dá um trick, né? Ele dá uma enganada na gente. O nosso cérebro nos carrega para alguma coisa que seja azul. Você pensa na textura, sacou? Cheiro do amarelo. Cheiro do amarelo para mim é sempre gema de ovo ou queijo prato, entendeu? Mas enfim, não, é o amarelo, né? Então é isso, galera. Então para o nosso amigo Parmênides, o não ser, essas coisas que não existem, que não podem ser pensadas, jamais vão mudar para passar a ser. E o ser nunca vai virar não ser. Ou seja, só concordando com o que ele já diz, que para ele tudo é estático. Tudo permanece como é. A mudança que a gente observa é só aparente. Beleza? Bacana.